Então, agora mais uma propriedade periódica, a eletronegatividade, importantíssima, tá? Entendam bem essa parte. A eletronegatividade é a tendência que o núcleo tende a atrair os elétrons envolvidos em uma ligação quando combinado com outro átomo. Ou seja, quando você tem dois átomos que estão ligados, por exemplo, eu estou fazendo a ligação do hidrogênio com o cloro. Os dois átomos estão compartilhando elétrons. Esses dois átomos estão competindo por elétrons. A tendência que um deles tende a atrair os elétrons é a eletronegatividade. O átomo que atrai os elétrons com maior intensidade é o mais eletronegativo. E aquele que atrai os elétrons de uma forma menos intensa é o menos eletronegativo. E aqui, de novo, qual é o objetivo de fazer uma ligação? Porque aqui a eletronegatividade é a tendência quando os dois átomos estão numa ligação. Eles estão ligados e eles estão lá, competindo por um elétron. Então, quando eles estão num composto, numa ligação, dois átomos diferentes estão competindo por um elétron, aí a gente pode falar de eletronegatividade. Quando o átomo está lá sozinho, não tem eletronegatividade, tá? Daí chama outra coisa. Eletronegatividade é quando está numa ligação com outro átomo. Então, qual é o objetivo sempre de um átomo? Atingir o octeto. Atingir o octeto, com algumas exceções, atingir o dueto, né? Ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, os gases nobres, que são átomos que já atingiram o octeto, ou seja, eles estão estáveis, eles não se interessam por elétrons, né? Então, eles não entram nessa lista de eletronegatividade, porque a lista de eletronegatividade é a tendência que o núcleo tende a atrair os elétrons que estão envolvidos em uma ligação. Agora, os gases nobres não fazem ligação, porque eles já são estáveis, né? Então, eles não entram na lista de eletronegatividade, tá? Esse é o conteúdo que a gente vai ver mais para frente, mas eu já vou adiantar uma parte para vocês que existem dois tipos principais de ligação. Existem mais tipos, mas os dois principais são quando um átomo doa elétrons e o outro recebe, ou então quando os dois querem receber e eles compartilham elétrons. Daí, nesse caso aqui, que os dois estão compartilhando elétrons, a disputa por aquele elétron é maior. Então, aqui entra mais isso de eletronegatividade, porque, por exemplo, se tem um átomo que quer doar e o outro que quer receber, claro que aquele que quer doar não vai ser eletronegativo, né? Porque ele não vai querer atrair o elétron que está envolvido nessa ligação. Então, ele vai ser o menos eletronegativo. Agora, quando os dois átomos que estão se ligando estão compartilhando um elétron, os dois querem receber, aí vai ter uma disputa por aquele elétron. Daí aqui entra mais o conceito de eletronegatividade, tá? Tem uma listinha de eletronegatividade que são os principais, mas também tem uma tendência que depois eu vou mostrar para vocês na tabela periódica. Mas essa listinha é muito importante vocês lembrarem dela, porque é a sequência de eletronegatividade. Então, vai lá. Tem uma regrinha para vocês lembrarem, tá? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo que saiu correndo pelado. Ha, 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 ha. Então, fui é de flúor, ontem é de oxigênio, no é de nitrogênio, clube é de cloro, briguei é de bromo, Ivo é de iodo, que saiu é de enxofre, S, correndo é de carbono e pelado é de fósforo. E o ha é de hidrogênio. Então, essa aqui é a sequência de eletronegatividade, são os átomos principais, tá? Nitrogênio e cloro, que estão ali no começo, são os mais do começo são os que mais são eletronegativos, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromos, esses ali são os mais eletronegativos, ou seja, são os que mais disputam o elétron, são os que ganham, no caso, né? Então, nitrogênio e cloro têm uma eletronegatividade muito parecida, tá? Tem algumas tabelinhas que vocês vão achar por aí, em outros sites, que vai colocar o cloro no lugar do nitrogênio, antes do nitrogênio, tem outras que mostram o nitrogênio antes do cloro, porque a eletronegatividade deles dois é muito parecida, tá bom?
Então, aqui, quanto mais tiver para a esquerda, mais eletronegativo vai ser. Então, o átomo mais eletronegativo é o flúor. Então, fui ontem no clube, briguei com o Ivo que saiu correndo pelado, ha. O mais eletronegativo é o flúor, o menos eletronegativo é o hidrogênio. Então, tem até uma musiquinha que ajuda vocês a lembrarem aqui. Então, faz de conta aqui que tem uma ligação entre hidrogênio e cloro, aquela que eu estou mostrando ali embaixo. Então, aqui, quando o cloro vem passando, tão gasoso e esverdeadinho, faz os elétrons suspirar. Uau! Quando ele passa, os elétrons perdem a calma, gritam, se agitam e comentam: cloro é demais. Ele é demais e eu vou atrás. Por quê? Porque o cloro é dos mais eletronegativos, ou seja, os elétrons gostam do cloro. Então, quando o cloro estiver competindo com qualquer um daqueles que está depois dele ali na tabelinha, nessa listinha, ele vai ganhar os elétrons, tá? Então, por exemplo, ali, o hidrogênio ligado com o cloro, os dois estão compartilhando elétrons. Então, quando aquela ligação ali se quebrar, ó, quem vai ganhar os elétrons? O cloro, porque ele é mais eletronegativo. Então, sempre lembrando, eletronegatividade é quando tem dois átomos que estão ligados, eles têm que estar numa ligação, eles não podem estar sozinhos, tá? E aí, aquele que é mais eletronegativo é o que ganha os elétrons, tá bom? A tendência de eletronegatividade é essa aqui, o átomo mais eletronegativo é o flúor. Vocês estão vendo que ali os gases nobres, hélio, neônio, argônio, eles estão em branco? Eles estão em branco justamente porque eles não entram nessa propriedade aqui, né? Porque gases nobres não participam de ligações, então eles não são eletronegativos, tá bom? Então, o átomo mais eletronegativo é o flúor. É sempre importante lembrar isso aqui, por quê? Porque se você sabe onde está o flúor, você não precisa ficar decorando que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se eu lembrar que é o flúor, a hora que eu olho para o flúor, eu sei que ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, a eletronegatividade aumenta, tá bom? Nova propriedade, afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica pode ser confundida com a eletronegatividade. Qual é a diferença? A eletronegatividade se aplica a átomos em moléculas, ou seja, quando o átomo está ligado com outro átomo. E a afinidade eletrônica se aplica a átomos isolados, ou seja, quando eles estão sozinhos. Tá bom? Afinidade eletrônica é a afinidade por elétrons. É a mesma coisa que a eletronegatividade, só que a eletronegatividade é quando está numa molécula e a afinidade eletrônica é quando o átomo está sozinho, tá bom? Então, aqui a tendência é a mesma. Aumenta também da esquerda para a direita e de baixo para cima. E tem uma curiosidade, a afinidade eletrônica do cloro é maior que a do flúor. Se vocês pegarem a tabela periódica ali, vocês vão ver que o cloro, ele está um pouquinho mais para baixo que o flúor, né? Ali na família 17. Então, aqui, se fosse simplesmente olhar, aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. O maior seria o flúor. O flúor também é altíssimo de afinidade eletrônica, mas é uma exceção. O cloro aqui é o maior, tá? Mas é assim, os dois é uma diferença mínima, tá? Então, a tendência de eletronegatividade e de afinidade eletrônica é a mesma. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. O átomo mais eletronegativo é o flúor, e o átomo que tem maior afinidade eletrônica, por ser uma exceção, é o cloro. Mas o flúor também tem a afinidade eletrônica alta, tá? Gases nobres, então, de novo, não vão entrar nessa conta, né? Porque eles são estáveis, então eles não têm afinidade por elétrons, né? Então, não tem afinidade eletrônica. A tendência é essa aqui também. Eu coloquei a figura errada aqui, tá? Deveria ser a figura com o... Ó, vocês estão vendo ali embaixo que está escrito variação da eletronegatividade? Peguem lá na apostila de vocês. Tá na página 23. É aquela figurinha ali, a última, tá?
Então, eu coloquei a figura errada aqui. Então, vocês corrijam isso, tá? Só na hora que chegar nesse slide aqui, vocês olhem para a figura certa, que é a que está na apostila, na página 23 da apostila de vocês. Tranquilo? Existem outras propriedades periódicas que podem ser estudadas, como, por exemplo, o volume molar, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Mas nesse material aqui, na apostila de vocês, foram abordadas as principais, que foram essas que a gente estudou, tá? Então, muito obrigado. Agora vocês vão fazer alguns exercícios, que eu já vou passar a tarefa de vocês. E bons estudos!